ela vai manter ao máximo aquela água que entrou entre o seu corpo e a roupa, esquentando o seu corpo. E quanto mais espessa ela for, mais quente vai manter a sua temperatura, certo? Então existe a úmida ou a molhada, que é a mais comum, né, na corporação. E existe a roupa semi-seca, que tem entre 6 e 7 milímetros de neoprene também, e tem um zíper específico que evita a entrada de água, que evita totalmente a entrada de água. Os seus punhos e tornozelos, eles são emborrachados e bem apertados, visando a quase 100% a não troca de fluidos, né, entre a roupa e o meio externo. Ela vai deixar entrar um pouco de água, mas aquela água que entrar, ela vai permanecer, ao contrário da roupa molhada ou úmida, que ela tem uma maior troca de água. Então a semi-seca e seca. E a seca, senhores, ela isola totalmente, não entra água nenhuma, fica só ar lá dentro. Ela é feita de trilaminadas, né? É o material dela, e também o zíper específico. Você pode, geralmente, na maioria das vezes, a sua demanda de ar vem lá de cima, você fica limitado o seu deslocamento lá embaixo, e ela é para ambientes com águas poluídas. Você não pode ter contato nenhum com a água naquele ambiente. Então é usada a roupa seca. Certo, senhores? Então temos a roupa úmida, molhada, semi-seca e a seca. A que nós mais usamos aqui no nosso estado é a úmida ou molhada. Ficaram as extremidades, que é os pés, as mãos e a cabeça. Senhores, temos o capuz, que a função mais importante do capuz é reduzir a perda do calor, assim como a roupa. Aproximadamente 25% do calor corporal é perdido pela cabeça. Então, vestir um capuz pode fazer a diferença entre manter o conforto ou passar frio. Certo? Além de evitar a perda de temperatura, também protege a cabeça do mergulhador. Então aqui, ó, para nossas extremidades, capuz, luvas de neoprene, botas de neoprene e meias de neoprene. As botas, elas são utilizadas em nadadeiras sem calcanhar, oferecendo mais proteção ao pé do mergulhador. E é mais cômodo utilizá-la, pois ao término do mergulho, o solado fabricado de material sintético de uma borracha mais dura permite o mergulhador caminhar livremente, sem se preocupar com possíveis objetos cortantes em barcos, né? Além também pedras que geralmente tem na beira, nos barrancos na beira do rio. Lanterna de mergulho, senhores, utilizada para mergulhar em águas com baixa visibilidade, geralmente em mergulhos noturnos. Prancheta de mergulho, contém folhas em PVC e lapiseira em grafite acoplada às folhas. Muito utilizado também em ambientes úmidos, como os barcos, piscina, praia, entre outros. Como nosso ambiente é aquático, senhores, uma prancheta de PVC e um grafite, lápis, lapiseira, tem que ser grafite, você já consegue anotar muitas informações. A mais bacana é essa daqui da Fundive. Você é de pulso, né? Pranchetinha de pulso. Você coloca no pulso ali, o lápis fica guardado, fixado aqui na haste. Não é só uma folha, são várias folhas, né? Então essa de pulso é a mais ideal aí para o nosso mergulho. Anotar informações diversas, certo? Próximo. Vamos entrar agora para o mergulho autônomo, senhores.
para o mergulho autônomo, equipamento autônomo, dividido em 3 categorias. O nosso equipamento autônomo, ele é dividido em circuito fechado, circuito semi-fechado e circuito aberto. O que é isso? Vamos lá? O fechado e o semi-fechado é usado em operações militares. Não há descarga de gases para o ambiente externo. É onde você tem que manter a maior discrição possível, né? A maior discrição possível. Não deve ser visto. Então o circuito é fechado. Não há liberação de gases para o meio aquático, ou seja, não há formação de bolhas, certo? Para um ataque surpresa, entre outras atividades aí de operação militar. Circuito aberto é o nosso. Circuito aberto é o nosso, que o ar é liberado para o ambiente externo, né, através dos reguladores de pressão. Então você inspirou, ao expirar, o ar vai ser soltado para o ambiente externo com formação de bolhas. Esse é o nosso equipamento. Então, falando sobre o circuito aberto, que é o nosso, o conjunto dos equipamentos autônomos de circuito aberto abrange os seguintes itens, abrange os itens do mergulho livre, que nós já comentamos, acrescido dos específicos para mergulho autônomo, que são cilindro de ar comprimido, válvulas reguladoras, colite equilibrador, suporte anatômico, que é o backpack, e medidora de informação. Vamos falar de cada um deles, senhores. Cilindro de mergulho. Segundo a BNT, o nome correto é cilindro para gases a alta pressão. Função do cilindro, senhores, por quê? É o que dá o nome à nossa atividade, mergulho autônomo, em vez de ser mergulho dependente, ok? Dependente quando você depende de um fornecimento de ar, né, da superfície. Autônomo quando você tem um cilindro nas suas costas, com ar sob pressão, né, com a quantidade de ar sob pressão, para você ficar um tempo ali embaixo, livre, para mergulhar. A torneira é acoplado, fixado no cilindro, a torneira de mergulho. A torneira para o cilindro. Qual que é a função dela? Controlar a saída de ar, certo? Tipos de material do cilindro. Nós usamos na nossa corporação, e o mais utilizado também é o cilindro de alumínio, certo? Mas temos cilindro de alumínio e cilindro de aço. O cilindro de alumínio, por dentro, ele cria uma oxidação como se fosse a ferrugem, né, de um pozinho branco. Porém, é menos que o de aço. É menor, essa oxidação é menor do que o de aço. Então, por isso, além de ser mais leve, né, por isso se optou para o uso do cilindro de alumínio. Né? Outra coisa, questão do cilindro de alumínio em relação ao cilindro de aço. O cilindro de aço ele é pesado, ele mantém o peso dele constante, né? Ele estando no cilindro cheio ou estando no cilindro vazio. Já o cilindro de alumínio, senhores, o que acontece? Ele cheio, ele vai ficar negativo. Ele vai afundar. Ele vazio, ele vai ficar positivo. Ele vai ficar puxando o mergulhador para cima. Ok? Ele vai ficar puxando o mergulhador para cima. O nosso cilindro de mergulho que nós usamos na corporação é o cilindro S80. Que é esse daqui. É o cilindro S80. 12 litros. 12 litros. Capacidade de 3.000 PSI ou 200 bar, certo? É o peso dele vazio 15 kg, cheio 18 kg. Então temos o cilindro sem solda, né, inteiriço.
E no cilindro, senhores, os senhores já perceberam, temos as marcações, né, aqui no gargalo do cilindro. Esse gargalo aqui é exatamente a parte mais grossa do cilindro. Às vezes você olha assim e vê aquela marcação, mas é a parte mais grossa do cilindro, não tendo o risco aí de criar algum tipo de rachadura, certo? Vamos falar agora sobre cada uma das marcações dos cilindros. Os senhores vão pegar um cilindro, vai estar lá, bem, primeira escrita, TC ALM 207. Aqui é Transporte do Canadá, uma norma do Canadá. AL, cilindro de alumínio. M207 é a norma que regulamenta ele lá no Canadá, a especificação dele, certo? Na frente dessa primeira escrita vai estar lá Luxfer, é a empresa fabricante do cilindro, ok? Na linha de baixo vai estar DOT, que é Departamento de Transporte dos Estados Unidos, né? É a sigla para essa expressão, Departamento de Transporte dos Estados Unidos. 3 aéreo de alumínio e a indicação de pressão do cilindro, 3.000 PSI ou 200 bar, certo? Próxima escrita, vai estar P e vai ter vários números, é o número de série do cilindro, ok? Vai estar outra escrita lá, que é, a primeira numeração aqui é 03, vamos falar desse cilindro aqui, né? 03, que é o mês, 98 é o ano, março de 98, o que significa? O último teste hidrostático desse cilindro foi em março de 98. Certo? Todo cilindro de 5 em 5 anos tem que ser feito o teste hidrostático. O último teste hidrostático desse cilindro aqui foi em 98. Então daqui 5 anos deve-se fazer, segundo a norma, o teste hidrostático no cilindro. O que é o teste hidrostático? Vai encher esse cilindro de água, vai colocar no recipiente lá de proteção e vai aumentar em 2